Sejam todos bem-vindos. Começa agora mais uma edição do programa Aula Magna, hoje gravado na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Nosso palestrante é natural do Rio Grande do Sul, procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-doutor pela Universidade de Lisboa, professor visitante na Universidade de Coimbra, professor titular do mestrado e doutorado da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, e editor do site www.lenustrec.com.br. Senhoras e senhores, com o tema Jurisdição Constitucional e Hermenêutica, o professor Lênio Streck. Muito boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer o convite do Supremo Tribunal, do setor de jornalismo, agradecendo a acolhida, saudando a todos os telespectadores do programa. Quero saudar também os estudantes, advogados, juízes, promotores, saudar os professores Marcelo Catone, Alexandre Rosa, André Edgar, que também está presente aqui. E eu, quando falaram sobre a temática, pensei que a melhor temática no Supremo Tribunal, na Corte Constitucional do país, a melhor temática seria efetivamente falar sobre jurisdição constitucional. E agregar à jurisdição constitucional uma questão de fundamental importância que se pode dizer que é a condição de possibilidade. Jurisdição constitucional e hermenêutica. Quando eu falo em jurisdição constitucional e constitucionalismo, eu me lembro da Odisseia de Homero. Ulisses vai dizer para os grumetes, para os seus subordinados no navio, que o amarrassem firmemente ao mastro e que, sob hipótese alguma, o soltassem. Porque no momento em que as sereias cantassem, ele pediria para que o soltassem. Seria inexorável. Mas ele disse, mesmo que eu lhes ordene, não cumpram esta segunda ordem. Cumpram apenas a primeira. O contrato original que eu faço agora, que é a noção do contrato primeiro, da noção constituinte daquele momento. Mas eu penso que jurisdição constitucional é mais do que isso. Poderíamos dizer que a noção da Odisseia de Homero, do mito de Ulisses, ela é uma visão que não abarca toda a problemática da jurisdição constitucional. Porque a jurisdição constitucional e o constitucionalismo, nesta quadra da história, tem que ser visto sob outro patamar. Portanto, tem que ser vista sob a ótica do Estado Democrático de Direito. Por que o Estado Democrático de Direito é um paradigma e por que ele está ligado à jurisdição constitucional? A Revolução Francesa, marco na perspectiva do Estado liberal, ela também foi profética. Porque quando nós falamos em Estado Democrático de Direito, nós nos lembramos do liberalismo, nós nos lembramos das conquistas da civilização, das conquistas da evolução do Estado. E eu diria que a Revolução Francesa também foi profética. Porque se nós pegarmos o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, nós poderemos notar que, num primeiro momento, a noção de liberdade, que é a noção da própria legalidade, daí a noção do positivismo, que vai estabelecer as bases do novo contra o velho, contra o ancien regime, essa noção de liberdade
que é a noção que funda a noção de direitos individuais, da primeira fase do Estado, da noção do liberalismo, há um determinado momento em que esta noção de liberdade, calcada na noção de legalidade, calcada no próprio positivismo, não é suficiente. Porque ela mesmo engendra suas crises. Na medida em que o Estado tem uma função absenteísta, a Constituição tem uma função meramente de organizar o Estado, não trata de direitos que vão além dessas dimensões da primeira dimensão, surge dialeticamente a necessidade de superação do liberalismo, desta noção de liberdade. Não basta termos liberdade se eu não posso usufruí-la. Então, pensemos de novo na Revolução Francesa. Pensemos, então, na igualdade. Pensemos, portanto, na noção de Estado social, que vem superar o liberalismo pelas insuficiências do liberalismo, e nesse momento nós estamos pensando na segunda fase do constitucionalismo. Nós estamos pensando na fase de um constitucionalismo interventivo, que vai tratar de direitos de segunda dimensão, que são os direitos sociais. Liberdade, igualdade. Mas ainda não é suficiente, porque a própria noção de igualdade pode levar à falta de liberdade. Paradoxalmente, se a liberdade dialeticamente, pelas insuficiências do liberalismo, engendra as condições e a necessidade da superação via igualdade, ela mesmo pode ser um obstáculo à liberdade.